desanimados, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Eu já me senti muito desanimada, já abatida por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias difíceis. E eu comecei a ficar sem vontade de orar, sem vontade de ir para a igreja. Eu já não tinha mais vontade de tentar. Sabe quando você não vê mudança e aí você fica cansado? Você fala, eu tô cansado. Eu tô cansado de orar, eu tô cansado de lutar. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade, um convite aí à sabedoria divina. Hoje eu quero convidar você para acompanhar a série dessa semana, o tema dessa semana, que fala sobre as sementes divinas. Nós estamos mudando, as sementes divinas estão me mudando, estão me transformando. O que de fato eu tenho feito com essas sementes? O convite é uma reflexão. É quando a gente olha para aquilo que a gente está aprendendo e começa a meditar se nós estamos de fato vendo essas mudanças acontecerem. E muitas das vezes essas mudanças não acontecem por muitos sintomas, por muitas coisas que vêm acontecendo na nossa vida. Se você não viu o vídeo de ontem, eu te convido a assistir. No vídeo de ontem a gente falou, né, sobre algumas sementes que são roubadas pelo inimigo de nossas almas. E hoje nós vamos falar sobre ter raízes profundas. Muitas das vezes nós estamos tentando aprender a palavra de Deus, estamos buscando essa evolução, mas nós ficamos desanimados, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Eu já me senti muito desanimada, já abatida por causa das dificuldades, por causa das circunstâncias difíceis. E eu comecei a ficar sem vontade de orar, sem vontade de ir para a igreja. Eu já não tinha mais vontade de tentar. Sabe quando você não vê mudança e aí você fica cansado? Você fala, eu tô cansado. Eu tô cansado de orar, eu tô cansado de lutar, eu tô cansado de buscar, eu tô cansado porque as dificuldades são muito grandes, são muitos obstáculos, parece que as coisas ficam pior, parece que fica uma coisa, sabe, trevas sobre trevas. Quanto mais você tá tentando, parece que mais luta acontece, mais dificuldade, mais obstáculo. Parece que você começa a se sentir fraca e aí você começa a ficar fragilizado ao ponto de ter medo de coisas piores acontecerem, sabe? Uma opressão muito grande, pois é. Isso aí acontece sim quando nós começamos a lutar espiritualmente, porque nós passamos por ataques, né? Nós estamos passando por uma evolução espiritual. E quando a gente se levanta para uma transformação, é normal que aquele desconforto espiritual movimente peças espirituais e traga para a nossa vida consequências. E hoje eu quero conduzir você a enxergar quais são as movimentações espirituais por trás disso. Quais são os comportamentos que você vem tendo e quais são os comportamentos de fato que você precisa ter para que não aconteça mais isso, tá? A gente vai falar sobre o que está acontecendo com as nossas sementes divinas, essas que a gente está recebendo nos devocionais, no culto, na palavra de Deus, onde quer que você busque ser alimentado espiritualmente. Vamos lá. Eu quero falar com você um pouquinho sobre os ataques espirituais. Inara, eu já sei que o inimigo me ataca espiritualmente, já estou sabendo. Pois é. Mas é importante que você identifique a estratégia para que você possa orar em prol disso, para que você possa se blindar em prol disso, para que você possa, através da sua clareza espiritual, enxergar quando é um ataque. Porque quando a gente não entende, não vê espiritualmente, não entende os ataques espirituais, tudo a gente, sabe, tem uma explicação lógica. A gente sempre culpa os outros, culpa as circunstâncias, se culpa, mas a gente não percebe que existe um ataque espiritual por trás e que a gente só vai conseguir destruir isso, acabar com isso, lutando espiritualmente. Geralmente, quando a gente está passando por esse processo de uma evolução espiritual, onde a gente recebe semente divina,
o inimigo ele começa a atrapalhar a nossa vida. Por que ele começa a atrapalhar a nossa vida? Porque ele quer nos enfraquecer. Ele não quer que a gente continue, ele não quer que você continue. Ele está vendo que se você continuar, você vai progredir. Ele está vendo que se você continuar, você vai de fato caminhar na direção que Deus tem para você. Você vai alcançar a sua missão, o seu propósito de vida. Você vai conseguir se limpar das coisas malignas. Então o que ele faz? Ele quer te desanimar. Então ele começa a atrapalhar a sua vida, ele começa a levantar pessoas para te atacar, ele começa a criar confusão, ele começa a dificultar as coisas para você. Sabe aquilo que antigamente era normal, era simples? Ele começa a tornar mais difícil, ele começa a articular situações. Gente, às vezes eu falo assim, parece uma coisa meio maluca, porque só quem está passando por uma fase de crescimento espiritual sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente parece até maluco quando a gente começa a tentar explicar para alguém o que está acontecendo, porque as pessoas que não estão passando por isso não conseguem entender. E essas ações espirituais, esses ataques espirituais, eles só podem ser combatidos de maneira espiritual. Por isso que é importante você perceber, é importante você saber, porque às vezes, presta atenção nisso que eu vou te falar, às vezes você está abatido, está desanimado, está acontecendo um monte de dificuldade. Por quê? Olha o que ele faz. Ele cria as dificuldades, ele cria os obstáculos, ele te ataca através da vida das pessoas, ele atrapalha as coisas na sua vida. E aí quando você está bem abatido mesmo, que você olha para a situação e fala, não sei mais o que fazer, o que eu faço? Ele vem na sua mente aqui, ó, desiste, isso aí não é para você, isso aí não dá certo. Continuar insistindo nisso aí não dá certo, desiste. Ele vem aqui, ó, desiste, isso aí não vale a pena, olha o que está acontecendo com você, isso aí. E outra coisa que ele fala, tá vendo que foi só você começar a ir atrás de Deus que as coisas ficaram pior? Tá vendo que foi só você começar a estudar a palavra de Deus que as coisas ficaram pior? Desiste disso aí. Ele começa a acertar aqui, ó. Você fala, nossa, Inara, isso está acontecendo comigo. Tá, acontece, é a estratégia dele, ele faz. Só que sabe por que muitas das vezes ele consegue ter sucesso? Porque as pessoas não identificam que isso é um ataque espiritual. As pessoas, elas olham com olhos carnais, e com um olhar carnal você não consegue perceber que isso é uma estratégia para te fazer desistir. E no final das contas, se você não percebe que é ele que está te atacando, você realmente acaba desistindo. Então é importante que a gente comece a identificar isso, porque aí a gente vai saber o que fazer com as nossas sementes. E aí dentro de tudo isso, ele cria acusações, né? Ele cria mentiras, ele nos entristece, nos oprime, até que a gente começa a esfriar espiritualmente. E aí eu quero dizer a você, vai ser a sua postura, o seu comportamento, a maneira com que você enxerga isso e que você reage a isso que vai mudar as circunstâncias. E Nara, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você está recebendo a palavra de Deus. Eu estou te entregando nas suas mãos as sementes. Você pode pegar essa semente e jogar fora e continuar do mesmo jeito. E esquecer o porquê você começou a fazer o que você está fazendo. Por que você começou a buscar Deus? Você começou a buscar Deus porque você viu que com as suas próprias forças não dava certo. Você começou a procurar Deus porque você percebeu que se você ficar sem Deus, você vai ser destruído. Nós todos temos o nosso porquê. Nós sabemos que Jesus é a nossa salvação. Salvação eterna e salvação na terra também. Então nós precisamos lembrar do nosso porquê e não deixar que o inimigo de nossas almas nos distraia, nos confunda, nos oprima, entendeu? E nos faça desistir. E aí para isso é necessário que a gente olhe para o nosso próprio comportamento. E aí uma das coisas que a gente faz muito, né, quando começa a sofrer esses ataques, é querer fugir, né, das adversidades. A gente desiste muito fácil. A gente começa a achar que não vale a pena. Ah, não, eu não vou continuar, isso não está solucionando. A gente começa a enfatizar aquele pensamento que ele lançou. Sabe quando ele joga a seta aqui e você fala aqui? Você começa a falar, não vale a pena não. Não quero mais. Gente, eu já fiz isso tantas vezes. Tantas vezes o inimigo vinha, me setava, e aí eu com a minha própria boca falava para Deus, oi, o senhor tá vendo? O senhor tá vendo o que tá acontecendo comigo, Senhor? O senhor tá vendo? Eu tô tentando, mas olha que... E quantas vezes? E eu precisei passar por isso, para que Deus pudesse abrir os meus olhos e me mostrar que isso era espiritual. Então, uma das posturas que nós precisamos corrigir é essa, é de abrir os nossos olhos espirituais e parar de querer desistir. A gente precisa criar raízes. Não se trata de correr no primeiro obstáculo. É aí que a gente mostra a raiz dentro de nós. Quando no primeiro problema a gente fala, não, vou desistir, vou embora. Não, quando no primeiro problema você fala assim, não vou sair daqui.
O problema vai ter que sair, porque eu não saio. O problema vai ter que ir embora, porque Deus eu não largo. O problema vai ter que ir embora, porque a palavra de Deus eu não vou deixar de buscar e aprender. Dessa vez eu vou até o fim. Essa é a postura que a gente precisa ter. E aí, muitas das vezes, dentro disso que ele faz, o que ele faz? Primeiro ele nos entristece, né? Para que a gente comece a esfriar, para que a gente comece, né, a achar que não vale a pena. Depois ele começa a nos distrair. Então o que ele faz? Ele faz a gente trocar, sabe, a igreja pela televisão, a Bíblia pelo celular. Ele faz a gente trocar a oração pelo sono. Ele começa, sabe, tá tarde, eu vou dormir. Pai nosso que estás no céu, e vai dormir. Vai, eu vou pegar a Bíblia aqui um pouquinho. Mas deixa eu só responder uma mensagem. Daqui a pouco já passou 1, 2 horas. Você já não tem mais tempo para ler a Bíblia, porque você já dedicou todo o seu tempo nas redes sociais. Deixa eu só ver o que está passando na televisão. E aí, ao invés de você ir para a igreja, nossa, mas tá tão bom aqui a programação. Outro dia eu vou, hoje eu não tô muito afim, tô cansada, trabalhei demais. Quer dizer, todas essas estratégias vão te esfriando. E ao invés de você criar raízes naquela semente que lhe foi dada, você vai perdendo elas. E aí é importante que a gente comece a identificar que a nossa postura, o nosso comportamento, sabe, ou potencializa a ação maligna ou enfraquece a ação maligna. E aqui o intuito de você abrir os olhos e conhecer a verdade é que você possa enfraquecer a ação maligna e potencializar a presença de Deus na sua vida, para que haja verdadeiramente uma transformação. Você não pode ficar acreditando nesses argumentos malignos e não pode também voltar aos velhos hábitos. Quantas pessoas, né, no meio do caminho, passando por essas situações, acaba desistindo, volta aos velhos hábitos, volta a lugares que tinha deixado de ir, começa a voltar a vícios que tinha abandonado, a caminhar com pessoas que já não caminhavam mais, e aí o inimigo vai tomando espaço e vai roubando essa semente e vai te impedindo de evoluir. O intuito dessa mensagem aqui é que você se lembre o porquê você começou a pegar essas sementes, a plantar essas sementes no seu coração e o que você está de fato fazendo com ela. Não deixe o inimigo roubar de você o tesouro. E para isso a gente vai ler Mateus. Lembra que a gente leu ontem a parábola do semeador? Pois é, eu separei aqui, eu parcelei os versículos para a gente conversar ao longo dessa semana. E eu vou ler para você hoje Mateus 13:5, que diz assim: outras sementes, e Jesus está falando de um lavrador, tá? Que saiu para semear. E aí no versículo 5, outras sementes caíram em solo rochoso e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Versículo 20 e 21, do mesmo capítulo 13, tá? As sementes que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo se desanimam. Gente, é muito importante que a gente comece a olhar que a construção de uma espiritualidade fortalecida, de um posicionamento maduro, se dá enfrentando as dificuldades e não fugindo delas. Não é você falando, isso não dá certo não, vou ficar lendo Bíblia, vou ficar olhando, isso aí não resolve nada, eu vou ficar indo para a igreja, eu não quero saber de religião, isso não resolve nada. Meu irmão e minha irmã, o abandono é um comportamento de imaturidade. A gente precisa amadurecer e entender que aqueles que perseveram são os que alcançam. Ninguém conquista uma vitória na primeira tentativa. É necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário regar as sementes que você está recebendo. Você está recebendo semente agora. O que você vai fazer com essa semente? Você tem que regar ela. Não é só aquela sensação de dever cumprir, não, já ouvi a mensagem da Inara hoje, agora deixa eu ir fazer minhas coisas aqui, e dedica a maior parte do seu tempo e energia em outras coisas que não edificam essas sementes. É importante que você entenda o que Jesus está falando aqui, sabe? Essas mensagens aqui, elas são perdidas quando você deixa as dificuldades roubar elas de você. Você precisa, de fato, regar essas sementes. E aí eu quero complementar com uma passagem que está em Tiago 1. Gente, eu acho tão incrível essa passagem. Ela mexe tanto comigo.
Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, eu vou ler para você, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Gente, eu até anotei aqui algumas frasezinhas que eu achei muito legal para complementar isso aqui que a gente acabou de ler, que eu coloquei aqui: desafios nos fortalecem, experiências nos amadurecem, dificuldades nos ensina e o tempo produz perseverança. O que isso significa? Quando você vê alguém com autoridade, quando você vê alguém bem posicionado, quando você vê alguém com uma postura madura, essa pessoa passou por desafios e ela enfrentou os desafios. Essa pessoa passou por dificuldades e ela prevaleceu. Essa pessoa passou por experiências negativas e ela não fugiu. Você entendeu? Ela não ficou chorando, se lamentando num sistema de alimentar pensamentos negativos e fugir da realidade. Não. Essa pessoa se posicionou. Olha, eu decidi que Cristo é o caminho, a verdade e a vida para mim. Eu creio em Cristo, eu aceitei Jesus. Eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida, eu vou transformar a minha realidade, eu vou perseverar. E não importa, porque não importa o que aconteça. Muitas das vezes, quando você decidir, vai ser aí que as coisas vão ficar difíceis, porque o inimigo quer, de fato, te fazer enfraquecer. E aí ele vai te provar, e ele vai te provar no intuito, não é de você ficar mais forte, ele vai te provar no intuito de destruir mesmo. Mas é você que precisa decidir: não, eu não vou desistir, não, eu não vou retroceder, não vou voltar aos velhos hábitos, não vou fugir, não vou dar ouvidos à voz negativa. Quando eu estiver desanimado, eu vou pedir ajuda, eu vou orar, eu vou buscar e eu vou perseverar. Olha, o Tiago diz aqui, ele diz: olha, considere motivo de alegria, porque essas situações de provação, ela aumenta a sua fé. Vocês percebem que quando as coisas estão difíceis, a gente começa a pedir ajuda para Deus? E por que a gente pede? Porque a gente tem fé que Ele vai nos ajudar. E aí ele diz o seguinte, ele fala assim, e a fé provada, ela é a oportunidade da sua perseverança crescer. E é necessário que a sua perseverança cresça, para que você amadureça, se torne uma pessoa posicionada. E isso é verdadeiramente o que nos traz a autoridade espiritual, o posicionamento fortalecido espiritualmente. É isso que acontece. E entenda o que eu vou te falar aqui. Você vai passar por desafios e esses desafios vão te fortalecer. Não olha, sabe? Um dos pensamentos mais malignos é quando a gente olha e fala, a gente olha a vida dos outros, se compara e fala assim: tá todo mundo bem, só eu que tô sofrendo. Tá todo mundo feliz, só eu que tô sozinho. Deus ama todo mundo, abençoa todo mundo, só eu que tô aqui. Não, gente, todo mundo que inicia um processo de crescimento espiritual passa por isso. Algumas pessoas testemunham, outras não. Mas nós precisamos entender que estamos todos no mesmo barco e é por isso que precisamos buscar a palavra de Deus para perseverar, para fortalecer a nossa fé. E eu quero continuar concluindo aqui uma mensagem que também fica em Mateus, no capítulo 7, no versículo do 24 ao 27, que diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Meu irmão e minha irmã, eu acho que ficou claro aqui o que Jesus está falando, né? Se você perseverar na palavra dele, se você edificar a sua vida na palavra dele, será como uma rocha. Não importa o vento que vier, não importa a dificuldade, não importa a estratégia maligna, você vai se manter firme e perseverando. Você vai pegar essas sementes que estão sendo dadas para você agora e vai criar raízes. Isso vai potencializar dentro de você. Mas, Inara, o que eu preciso fazer
para que isso aconteça. Porque olha, às vezes eu até escuto, mas eu não sei o que fazer. O que você precisa fazer? Eu anotei aqui. Primeira coisa é perseverar. O que é perseverar? É não desistir. É não se deixar levar pela voz que fala assim, isso não vale a pena. Não vou insistir, olha o que está acontecendo. Não, persevere. Quanto mais a gente apanhar espiritualmente, mais nós vamos bater espiritualmente. O que isso significa? Vamos orar. Se você não está entendendo, estuda. Se você está se sentindo fraco, sabe? Tô fraco, Inara, tô frio, não consigo orar. Peça ajuda. Fale com um líder espiritual, fale com a pessoa espiritualizada que você conhece. Não se acomode, não aceite. Não fique, não, tá tudo bem. E deixe o inimigo levar você a voltar para os velhos hábitos e ir para a destruição de novo. É necessário que você observe que essas sementes vão transformar a sua vida se você regá-las da maneira certa. E aí, se tá difícil, ora. Tá desanimado? Peça oração. Ouça louvores. O louvor, gente, ele afasta toda a opressão maligna e potencializa a presença de Deus. Deus habita nos louvores, então ele levanta a nossa energia, ele nos fortalece espiritualmente. Ouça louvores, ore. Procure caminhos para se fortalecer espiritualmente, ou seja, não se acomode, não aceite. Tá difícil, busque força, sabe? Tá doendo, busque a ajuda de Deus, mas não pare, continue. Para finalizar a mensagem, eu vou colocar aqui do lado as perguntas para você fazer o devocional. Eu quero deixar para você meditar Tiago 1, do 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Responde essas perguntinhas aí, deixa Deus falar ao seu coração, deixa Deus trazer para a sua vida uma transformação, deixa Deus criar em você raízes profundas, para que você possa verdadeiramente ter os resultados que vêm por trás dessas sementes que eu estou entregando aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, para a gente fazer junto esse devocional.